Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ondas de Impacto e hoje temos uma artista que não precisa de apresentações, mas eu faço algumas, está bem? A sua voz é inconfundível e a fusão de sonoridades fazem dela uma das cantoras mais marcantes da música portuguesa. Foi cofundadora dos Entre Aspas, passou pelos projetos Camaleão Azul, Linha da Frente e Rua da Saudade e desde 2005 traça um caminho a solo com uma identidade muito própria. Olá, Viviane, obrigado por estares aqui. Olá. Já não nos víamos há uns tempos. Não há muitos, foi há pouco tempo. Foi durante a pandemia, talvez. Olha, eu acho que foi depois. Já foi depois. Tudo bem, Viviane? Tudo bem, Fernando. Antes de entrarmos em temas mais profundos, como é que te mantens inspirada após tantos anos de carreira? Eu não estou a chamar velha, mas já tens uns aninhos de carreira. Vocês eram muito miúdos quando começaram os Entre Aspas, por exemplo. Pois nós começamos os Entre Aspas, salvo erro, em 1990, quando começámos com a ideia de começar a compor temas originais, sim. Depois, o primeiro álbum saiu em 93, portanto nós em 2023 celebramos 30 anos de carreira dos Entre Aspas. Caramba. Já são mais uns aninhos antes, mas sim, 30. Eu lembro-me, e já falámos disso uma vez, lembro-me que há uma musiquinha dos Entre Aspas que salvou muito da pista de dança. Ah, sim. E eu na altura estava a meter música na Ilha de Faro e realmente concordo contigo. Era meter e tudo a dançar. Sim, quando a pista começava a fraquejar, davam-lhe a criatura da noite e toda a gente ia para a pista dançar. Já que falamos de Entre Aspas, os Entre Aspas pararam, entretanto há um ano, coisa assim, vocês resolveram reatar a coisa. E parece que agora é para continuar, não é? Pois nós reatamos precisamente há 2 anos, quando decidimos celebrar os 30 anos, não é, dos Entre Aspas. Aliás, nós nunca paramos totalmente, porque havia sempre, todos os anos, alguém que nos chamava para fazer um concerto por ano. Houve sempre aqui esta luz divina que sempre nos juntou uma vez por ano. E nós sempre, fizemos mais ou menos um concerto por ano com muita alegria de nos voltarmos a encontrar, porque mantivemos sempre uma grande amizade entre nós todos. E agora, portanto, em 2023, na altura de festejarmos os 30 anos, pensamos em comemorar a data com qualquer coisa de especial. E nós tínhamos terminado a nossa carreira em 2004. Sim, por aí. E nessa altura nós tínhamos acabado de gravar um álbum com canções originais que não tínhamos editado. Porque, entretanto, cada um de nós tinha os seus projetos e começámos a perceber que não íamos ter disponibilidade para continuar os Entre Aspas e decidimos não lançar o álbum. Que ia ser um álbum já fora da editora. Portanto, o nosso contrato com a BMG, que era uma editora multinacional, já tinha terminado e nós íamos lançar este trabalho já em edição de autor, fora do contrato que nós tínhamos com a BMG. Mas depois percebemos que não estávamos muito para aí virados, todos nós queríamos fazer outras coisas. E então o disco ficou na gaveta. E em 2023, aliás em 22, nós pensamos o que é que vamos fazer para o ano para celebrar os 30 anos. Vamos desempoeirar estas canções, vamos voltar a regravar algumas coisas e vamos editar. Aquele gin... Exatamente, o gin é dessa altura. O gin, que é uma letra... que era da altura mesmo, de 2023. Pois é, um tema que pode continuar a soar atual, claro. Não é? Tem letra de Fernando Cabrita e faz parte desses temas que até eram mais, mas nós selecionamos aqueles que nos pareceram melhores e lançámos-o agora em 2023, precisamente para celebrar os nossos 30 anos. Eu vi uma coisa curiosa, porque Entre Aspas sempre foram Tó Viegas, Viviane e o Filhó. E o Filhó. E agora vi a Sónia Little Big Cabrita na bateria. A Sónia entrou provisoriamente. O baterista dos Entre Aspas é o Rui Freire. Sim. E o teclista o Filipe Valentim. E houve um período, o ano passado, em 24, houve um período que o nosso baterista ficou ali com um problema num braço e ficou impossibilitado de tocar. E é claro que nós fomos chamar a nossa querida amiga Sónia, porque é realmente uma pessoa muito especial, que nós gostamos muito, e ela disse-nos, claro que sim, eu vou fazer os concertos convosco. E a Sónia que tem agora um cargo...
na Associação dos Músicos. Sim. Viviane, a música em Portugal tem um espaço próprio e único, mas nem sempre foi um caminho fácil. Quais foram os maiores desafios que vocês enfrentaram ao longo destes anos? São vários e vão mudando, não é? Uhum. Mas como nós escolhemos ser músicos, e acho que há períodos em que sentimos mais dificuldades, até porque isto é um país pequeno, não é? Uhum. É um país pequeno em que às vezes é difícil, não é? Mantermos na música e vivermos da música. Mas foi uma escolha que nós fizemos quando começámos a profissionalizarmos. E com os entre aspas, foi uma escolha que nós fizemos. É claro que temos tido desafios, as coisas vão mudando, as tecnologias vão mudando. Nós sempre nos tentamos adaptar o melhor possível às novas tecnologias. E nós sofremos realmente um processo de evolução, nós acompanhamos esta mudança toda. Uhum. E eu olhando para trás, realmente às vezes sinto-me até sortuda por dizer não, eu sou do tempo em que não havia internet, eu sou do tempo em que não havia computadores, eu sou do tempo em que ainda se gravava em bobines, eu sou do tempo em que... não é? Já lá vamos, Viviane. Pronto. Há uma coisa que eu quero dizer, vocês têm os vossos estúdios? Sim, temos. E eu fiquei com muita inveja por não estar lá naquele dia em que vocês receberam um senhor chamado Ian Gillan. Ah, é verdade, ele passou por lá. Não é? É verdade. O que é que ele foi fazer? Foi só visitar? Ele foi lá gravar, uma banda que se chama U-Rock. Yep. Que são músicos, o vocalista é italiano, mas reside em Portimão já há muitos anos, vive cá em Portugal há muitos anos. Os outros também, alguns acho que residem aqui, mas não são no Algarve, acho que é em Aveiro, pronto, são uma banda, não é? De rock. E eles disseram, não temos nada a perder, o nosso grande fã é o Ian Gillan e vamos lhe mandar um e-mail e se ele responder... E ele veio. E eu acho que o senhor é uma simpatia, porque ele realmente... O Humberto, que é o vocalista dos U-Rock, que é uma pessoa também espetacular, de quem nos tornamos muito amigos. Ele diz que realmente o Ian Gillan é uma pessoa super acessível e pelo facto de ele ter uma casa aqui no Algarve. Ian Gillan tem uma casa no Algarve? Tem há alguns anos já, portanto os tempos em que ele não está em turnê, provavelmente passa aqui no Algarve. O Ian Gillan já tem uma certa idade, ele deve apreciar muito o sossego ali daquela zona onde ele vive, que é ali por cima de Faro. Ok, foi para o monte. Exatamente, que é uma zona muito tranquila, muito bonita e onde ele tem uma casa. Sabes que eu lembro-me desse senhor a fazer de Jesus Christ no teatro. Pois. Porque no filme não foi ele, no filme foi um tal Ted Nelly. Uhum. E depois tem um álbum Made in Japan, que eu adorava quando era puto, em que ele dá um grito que nunca ouvi ninguém gritar daquela forma. Pois ele realmente tem uma voz única, não é? Que aí ele aceitou o desafio para continuar a conversa dos U-Rock e o Humberto já conhecia o nosso estúdio e acabou por ir lá gravar a canção na qual ele participa. Ele ainda lhe dá com força? Sim. Ele continua a fazer turnés. Eu também quero ser assim quando chegar à idade dele. Se bem que para as mulheres às vezes é um bocadinho diferente. Viviane, vamos continuar. Aquelas dificuldades que os artistas têm em Portugal para viver da música, há soluções para isso? Haveria maneiras de combater isso e deixar os artistas viverem a sua vida cantando, sem ter gente a perguntar e o que é que tu fazes para além disso? Ele continua a ser um bocadinho assim, não é? Não é? Os músicos continuam sempre a ser vistos um bocadinho como aquelas pessoas que aquilo é nos tempos livres, não é? Ser músico não é uma profissão a sério. Eu acho que falta informação, não é? Às pessoas do que é o dia-a-dia de um músico, como é que se chega ao trabalho final de uma canção, de um álbum. As pessoas muitas vezes têm o desconhecimento, não é? De como é que se processa todo o processo, não é? De composição, de gravação, depois de mistura, de tudo um processo complexo que demora tempo. Acho que há falta realmente de conhecimento de parte das pessoas. E hoje em dia a música também tornou-se um produto muito volátil. Sim, é tipo mais. Um hambúrguer. Aliás, com o aparecimento da internet foi realmente a música a primeira a sofrer uma desvalorização, não é? E infelizmente continua um bocado a ser assim, mas as pessoas consomem muita música, mas não têm a noção da importância da música. Vocês sentem que a vossa música é valorizada, ou que a música portuguesa é valorizada? Não é tanto como seria desejável que fosse, não é? Nós sentimos sempre um bocadinho isso, e é sempre... Nós sentimos agricultores, aliás, muitas vezes.
plantamos, não é? Fazemos a nossa música, temos o nosso produto e lançamos as sementes à terra. E às vezes, pronto, como na agricultura, há intempéries, há ventos, há isto, há aquilo, e às vezes sentimos realmente alguma dificuldade, mas pronto, eu vou dizer isto, no meu caso, no nosso caso, nada nos tem impedido de querer continuar, embora... E tu és uma menina querida da Antena 1, ponto. Eu espero que sim, porque realmente sim, a Antena 1 também é uma rádio que me é querida a mim, que me acompanha todos os dias, aliás. Sim. Mas pronto, hoje em dia realmente passa mais pela internet, não é? A divulgação da música. Na rádio às vezes não temos às vezes o apoio que nós gostaríamos de ter. Mas também há muita música, há muitos músicos, há muita gente a fazer música. E há muita coisa parecida com música. Há muita coisa. Antigamente as editoras tinham o filtro, não é? Só o que passava pelas editoras é que chegava. Hoje em dia, e felizmente, acho que sim, hoje em dia, desde que apareceram os computadores e que as pessoas puderam começar a gravar em casa e sem precisar de irem a estúdios que eram antigamente muito caros, não é? Há muito mais gente a fazer música, há muito mais música, mas é claro que isso ocupa mais espaço, não é? De qualquer forma, pois nós temos altos e baixos e há períodos em que sentimos algumas dificuldades, mas isso não nos impede de querer continuar. Há muita música, há muito mais música agora, mas também há muito mais coisas parecidas com música do que havia em qualquer altura, não? Mais parecidos? É parecido com música. É quase música, mas depois... Bem, é tipo as tendências vão mudando, as influências vão mudando. Há coisas positivas também no meio disto, claro, porque eu, por exemplo, recordo-me que quando nós aparecemos havia muito poucas mulheres a cantar, por exemplo. Hoje em dia há muito mais cantoras, há muito mais mulheres a cantar e a compor. Pronto, há muito mais... Isso satisfaz-me ver, que há mais mulheres a cantar, há mais mulheres a compor. Mas é óbvio que as influências foram mudando, o rock foi desaparecendo, não é? Foram aparecendo outros géneros musicais. Está tudo em constante mudança, em constante movimento. Mas acho que há coisas menos boas, mas acho que de uma forma geral é bom ver que há muita gente a continuar a fazer música no nosso país. E a cantar em português, também queria dizer isso. Cantar em português. Porque houve um período em que as pessoas cantavam muito em inglês e aperceberam-se que na música popular e mesmo noutros géneros musicais não fazia sentido nenhum para atingir o mercado português. Não, o cantar em inglês não levava a atingir o mercado internacional e acabaram por perceber. Havia essa ideia, que ao fim de uns anos percebeu-se que não dava em nada, não é? Portanto, bora lá começar a investir, mas é para Portugal, não é? E então isso fez com que as pessoas começassem a cantar em português, porque eu recordo-me que quando eu comecei a cantar, e a minha língua materna é o francês, mas sempre quis cantar em português e sempre continuei a fazê-lo. Toda a gente me dizia, o português não é uma língua boa para se cantar, o português não é, a sonoridade do português não se presta para ser cantado e eu nunca achei isso. Portanto, hoje em dia satisfaz-me muito ver que a malta está toda a cantar em português. E é assim que bate lá fora, te fartas de fazer concertos lá fora. Sim. Vezes estrangeiros que são capazes de não perceber nada do que tu dizes, percebem. Mas estão lá. Estão lá, não percebem, mas eu passo-lhes a energia na mesma. Continuas a fazer aqueles teus espetáculos de música francesa? Quando são solicitados, sim. Música francesa não é bem música francesa, é no seguimento de um álbum que eu gravei em 2017, que é uma homenagem a Edith Piaf. Edith Piaf, pois, eu não queria chegar aí. Sim. São primas. Não, foi o único trabalho na minha carreira que eu gravei, portanto, na minha língua materna, porque Edith Piaf é uma cantora que para mim é uma referência, pela sua intensidade, até porque há alguma semelhança com o fado, a música dela, sim. E a interpretação, porque eu gosto muito, por ser cantora, gosto muito de interpretação, não é? E sou fã de cantoras das quais eu gosto da interpretação, aquela intensidade, aquele dramatismo, pronto. E gosto muito dessa cantora de Edith Piaf e gravei esse álbum e por isso eu tenho esse concerto que se chama Viviane Canta Piaf, que é desse álbum, com o qual eu fiz uma turnê no ano a seguir, 2018, 2019, mas ainda tenho esse concerto. Ainda vais fazendo? Ainda vou fazendo, sim. Aliás, acho que tenho dentro de algum
tempo aqui no Algarve. Vou fazer Edith Piaf. Depois eu vou divulgar. Avisa. Sim. Apita, porque vale a pena. Vale sempre a pena. Vale sim. É um concerto do qual ninguém sai indiferente. Sim. E é giro porque até a malta mais nova, que por acaso vai lá parar e fica realmente no final com vontade de ir conhecer Edith Piaf não ficam indiferentes, pronto. Chegámos às novas tecnologias que fizeram mudar tudo no mundo do espetáculo, não é? Hoje em dia há concertos em streaming, há realidade virtual, redes sociais, como ferramentas de promoção. Como é que vês estas mudanças? Achas que facilitaram ou dificultaram o trabalho dos músicos? Sem dúvida vieram facilitar. Eu conheço o antes e o conheço o depois, não é? Portanto, só quem tinha acesso a gravar, quem tinha contrato editado com as editoras, contrato assinado com as editoras. Não eram muitas, não é? Pronto, que não eram muitas. E depois nós praticamente só conseguíamos gravar através das editoras, porque um estúdio de gravação à hora era uma fortuna, muito dinheiro. as máquinas eram muito caras e nós só podíamos gravar por aí. A partir do momento em que começaram a ver os sistemas de gravação em computador, toda a gente teve muito mais acesso a gravar e realmente, de facto, a criatividade das pessoas pôde ser gravada graças às novas tecnologias. Nós também aderimos logo assim que conseguimos. Era o que ia perguntar, foi preciso reinventar-te para apanhares esse comboio ou normalmente apanhaste o comboio? Nós fomos percebendo que os computadores vinham ajudar. É claro que os computadores não fazem. Nós continuamos a ter que ter a nossa criatividade e a compor. O computador é uma ferramenta que nos ajudou realmente a sermos mais independentes, acima de tudo, não é? A sermos mais independentes. E claro, isso foi já nos anos 90, não é? Meados de 90 em que começamos a ter ao nosso dispor essa nova tecnologia. Com o aparecimento da internet, nós músicos conseguimos começar a promover-nos a nós próprios. Sim. Porque muitas vezes sentíamos um bocadinho essa lacuna, aí está. Tínhamos dificuldade às vezes em promover-nos porque as rádios às vezes não passavam a nossa música e nós sabemos que na música, se não houver promoção, as pessoas não conhecem. Sim, e se nós não houver sentimos... rádios, é uma desgraça, porque as televisões é o que se vê, não é? Sim, as televisões também sempre foram escassas em programas destinados à música. Há muitos programas de entretenimento, não é? Pois. Mas não é a mesma coisa do que a divulgação da música que se faz em várias áreas, não é? E, portanto, também a internet, as redes sociais permitiram-nos realmente dar a visibilidade ao nosso produto, à nossa música. E, portanto, é uma ferramenta fundamental hoje em dia. Se nós estivermos presentes nas redes sociais, praticamente não existimos, não é? E é uma forma muito mais fácil de chegarmos ao nosso público e de promovermos aquilo que nós achamos que tem que ser promovido e que nos ajuda a ter visibilidade, embora isso também nos roube muito tempo, não é? Sim. Hoje em dia um músico já não é um músico que só está músico. preocupado em Pois. compor, em gravar e em fazer espetáculos, não é? Hoje em dia é muito mais do que isso. Nós temos que fazer muito mais coisas, temos que estar sempre em cima das novas tecnologias. Sabes que um dia destes descobri que o avôzinho Júlio Isidro continua a fazer aquilo que fez há muitos anos, com novas bandas. Tem piada. Não sabia. Sim. Mas numa coisa chamada TV Memória. ele tem um programa... Inesquecível. É o Inesquecível. Exato. Eu já lá fui 2 ou 3 vezes, sim. Aliás, nós fomos, entre aspas, nós estivemos no programa dele em 2023. Foi a última vez que nós fomos lá. E ele convida-nos sempre. E ele realmente é o padrinho de muita gente. 500 mil. É caramba. verdade. E diziam na altura, não sei se é verdade ou não, que era dos poucos que pagava as bandas. Olha, isso eu não me consigo recordar, mas provavelmente sim, porque nós no início da carreira dos, entre aspas, ir à televisão, pronto, havia sempre um pequeno cachê para nós lá irmos. Depois, no final dos anos 90, as coisas mudaram e eles começaram a achar que realmente os músicos é que precisavam da televisão para se promoverem, portanto deixaram de pagar cachê. Há muita gente que eu sei que acha que ainda pensa que o artista vai à televisão, ganha muito dinheiro para ir à televisão. Não, é ao contrário. Exato, exato. Eles acham que vocês é que necessitam e ponto final. Sim,
Mas no fundo assim também afastaram um bocadinho alguns artistas da televisão, não é? Eu peço desculpa pela minha opinião, mas acho que afastaram os bons artistas. Sim, da televisão afastaram. E chamaram tudo o que continua a ser a minha opinião, pimbalhada, para cima e para baixo, sim, todos os domingos, então é uma desgraça. Porque é aquilo que eu estava a dizer, são programas, não são de música, são de entretenimento. Exato, portanto, exato. Por serem programas de entretenimento, desde que haja alguém ali aos pinotes e aos com bailarinas e que... Pronto, mas isso é mais entretenimento. Para mim não é música, não é? Pois. Olha, Viviane, era nesta altura que eu te oferecia um café sorvecido. Já está servido. Com umas bolachinhas feitas de aveia. Maravilha. Feitas ali por um projeto da Apexa que se chama One Bean, onde se procura a empregabilidade de pessoas com algumas dificuldades. E são eles que fazem isto com a ajuda dos produtos vindos do Intermarché Valdepedras. Maravilha. Portanto, podes continuar a beber e podemos continuar a conversar. Este cafezinho é ótimo. Ainda não provei as bolachas, já lá vou. Mas estão ali, é só abrir a coisinha e são maravilhosas. Eu adoro estas bolachas. Olha, Viviane, achas que os concertos ao vivo continuam a ter o mesmo impacto ou a tecnologia está a tirar um pouco da magia que havia no espetáculo ao vivo? Olha, para mim não, e a prova disso foi realmente durante o período do Covid, não é? Em que as pessoas realmente ficaram privadas de ir ver espetáculos ao vivo e houve muitos concertos em streaming. Toda a gente sabe que a cultura e a música é que deu ânimo às pessoas que estavam em casa durante o período do confinamento. E muita gente fez coisas em casa para entreter as pessoas que estavam em casa e foi uma maneira também de nós músicos nos mantermos em ativo, não é? Durante esse período, mas também foi uma forma de se verificar que não há nada que substitua um concerto ao vivo. Se bem que um concerto ao vivo cada vez tem mais coisas para fazer o concerto. Eu lembro-me de ver concertos com uma banda em cima do palco. Agora é quase impossível, não é? Ou tens um filminho a passar, enfim, antigamente era a banda. Pois, mas hoje em dia já não há bandas também. Hoje em dia há artistas. Há artistas às vezes que nem levam banda, não é? Há artistas que às vezes levam só... Eu digo isto porque eu era pequenino quando vi Genesis, a primeira vez, que foi assim uma coisa do outro mundo, onde havia uma banda e um tipo chamado Peter Gabriel, claro, que era um ator. E não havia mais nada. E depois lembro-me de ir ver um dia o Portugal ao vivo, por exemplo, no estádio de Alvalade, creio que lá tiveste. Sim. Com duas bonecas insufláveis enormes ao lado dos chutes e pontapés e com uma stripper. Isso é preciso para um concerto hoje em dia. As pessoas quando vão ver um concerto querem ser surpreendidas sempre, não é? Um bocadinho. Pensei que era com a música, afinal não. Não, é preciso mais qualquer coisa. Eu acho que há uma componente cénica que cada vez é mais importante também num espetáculo. Pronto, é claro que hoje em dia há muitos artistas que estão sozinhos em palco e não levam, já não têm banda, não é? Isso entristece-me um bocadinho, não é? Sim. Porque realmente eu acho que as pessoas que vão ver um espetáculo até gostam de sentir, não é? Os instrumentos ali, não é só os backing tracks que são, no fundo, o playback, não é? Que às vezes alguns levam. Nunca substitui a ver um músico a tocar, não é? Para mim. Incomoda-te num espetáculo, por exemplo, 500.000 mãos levantadas com um telemóvel? Sim. É horrível, não é? Sim, porque a atenção já não está no palco, está ali no telemóvel. Há gente que não vê o concerto, filma o concerto. Pois, vê o concerto através do telemóvel, para dizer que lá esteve. Exatamente. Pronto. Isso entristece-me realmente um bocadinho e realmente eu tenho feito mais concertos, mais carreira a solo, Viviane, em auditórios, não é? E portanto aí já não há tanto esse problema, porque as pessoas quando entram são convidadas a desligar os telemóveis. Eu sei, eu e a lembro-me de ter gravado uma coisa dessas. E a assistir ao concerto, e acho que para mim tem muito mais interesse, mas de facto os concertos ao ar livre em que toda a gente está com o telemóvel na mão, acho que as pessoas acabam por não usufruir daquele momento, não é? Estão preocupadas na filmagem, se aquilo fica bem, se está enquadrado, se está não sei o quê, portanto, mas hoje em dia, infelizmente, a música passou a ser um bocadinho um acessório, e isso é uma prova disso. E infelizmente a música está a ser
posta em segundo plano. Segundo plano, é isso que me parece. Hoje em dia, o que interessa para muitos artistas e que me entristece muito é, primeiro, o artista tem que se promover por aquilo que se apresenta, por aquilo que mostra, por aquilo, às vezes pegando na família, às vezes pegando, sei lá, atributos físicos. E isso é o pretexto para a música vir a seguir, mas antes não era assim. Primeiro a música e depois é que se ia saber um bocadinho mais acerca do artista. Sim. O que me entristece às vezes é isso, é ver que hoje em dia há muita gente que primeiro promove-se enquanto físico, não é? Fisicamente, ou histórias que a mim não me dizem muito, e depois é que vem a música. Para mim isso não faz sentido. Não faz muito sentido, não é? Nenhum. Viviane, a música sempre foi uma ponte de inclusão, um espaço onde a diversidade pode brilhar. Há algum momento ou experiência na tua carreira que tenha marcado em termos de inclusão social? Inclusão social. A música é para todos. A música é para todos, claro. Incluindo alguns menos favorecidos. Sim. Eu já fiz vários concertos para, associações em que eu fui em formato solidário, dar um bocadinho de mim, da minha música, do meu espetáculo, para ajudar. Aliás, fiz uma coisa muito gira que eu estava aqui a tentar lembrar-me. Fui convidada para um programa de culinária, que era com o Malato. Sim. Aí veio o meu sobrinho e, portanto, era a Rita Guerra e era mais um outro concorrente. E quem ganhasse, um prémio no valor de, acho que era 1.000 euros, revertia para uma associação. E eu ganhei com o meu sobrinho. Vocês tinham que cozinhar? Sim, tínhamos que cozinhar. Lembro-me portanto, eu dava as ordens, o meu sobrinho é que punha a mão na massa, sobre as minhas ordens, e realmente foi o cozinhado que ganhou. O nosso foi o melhor e fiquei muito feliz por ter podido contribuir com essa verba para a APACDE, acho eu, em Faro, sim. Ok. Sim. Mas já fiz muita coisa também para outras associações e acho que sim, a música é sempre uma parte muito importante na ajuda, na solidariedade, sempre. E a perguntar isso, o que é que achas que ainda pode ser feito para tornar a música ou a indústria musical mais acessível, seja com artistas com deficiência, conhecemos alguns, públicos diversos ou até para quem tem menos oportunidades? Eu lembro-me sempre do Ian Dury, desculpa. Lembras-te? Não sou muito Sex disso. and Drugs and Rock and Roll. Pois. Uma cadeira todo torcido e era uma coisa impressionante em palco. Sim. Eu acho que há Stevie Wonder. Sim, claro que sim, claro que sim. São muitas vezes pessoas com uma sensibilidade muito grande. Incrível. E na música houve vários exemplos, como alguns que tu citaste. E há projetos no país, ainda há pouco tempo acho que tive conhecimento de um projeto onde só tocam pessoas com alguns problemas e acho que deve ser um projeto muito interessante, de facto. Estava a ser promovido, acho eu, na televisão e tem que haver. A música é realmente uma linguagem que tem que chegar a todo lado. Tem que chegar a todo lado. E é uma linguagem imediata e eu acho que tem que ser dada a oportunidade a essas pessoas todas. Aliás, nós vimos agora no Festival da Canção, não é? Não me recordo daquele concorrente que levou também bailarinos. Não viste? Não. Sim. Eu achei muito giro ele próprio, acho que tinha problemas de visão, mas levou bailarinos e quem o acompanhou eram... Sim. Aí eu achei giro pela primeira vez aparecer realmente uma canção em que se dava oportunidade de essas pessoas de poderem mostrar aquilo que faziam e aliás marcou pontos no festival essa canção por ser diferente. O que é que achas do Festival da Canção? Agora, pergunto-te isto porque o festival era uma coisa que parava Portugal há muitos anos, com a televisão a preto e branco por aí fora, e com a outra senhora. Depois deixei de acompanhar porque não tinha no menor interesse, era tudo mau, muito mau, mau demais para ser verdade. Sim. E de repente, há uns anos,
eu dou com JP Simões no Festival da Canção. Alto e para o baile. Aí parei, porque JP Simões é JP Simões. Claro, claro. E foi um ano em que foi gente incrível àquele festival. Mas parece-me que agora a coisa tornou a baixar de nível. Parece-me. Eu não sei, eu também... Pronto, às vezes também chego um bocadinho à conclusão que em duas noites é uma overdose de música nova. E às vezes nós não temos tempo para digerir as músicas, é o que me parece. E então o que nós achamos é, isto é muito mau. Mas depois se voltarmos a ouvir bem uma ou outra, até começamos a gostar e começamos a achar que até acaba por ser interessante. Mas realmente acho que houve um período no Festival da Canção em que cheirava um bocado a mofa, aquilo era muito repetitivo, era sempre a mesma coisa e estava sempre entregue aos mesmos. E houve realmente uma viragem com pessoas novas que entraram, não é? Na produção do festival, que começaram a convidar novas pessoas... Novos talentos, mas pessoas que já estavam a começar a dar os primeiros passos, que não tinham muita visibilidade ainda, e outras que já eram conhecidas. Isso enriqueceu o Festival da Canção, porque hoje em dia o Festival da Canção voltou a ter muita audiência. E voltou a ter. Acho que tem muita audiência. Há muita gente a comentar o Festival da Canção, há muita gente a voltar a ver o Festival da Canção. Acho que as pessoas acompanham com muito mais emoção o Festival da Canção e gente nova, porque começou-se a abrir novamente as portas do Festival da Canção a novos intérpretes e pessoas novas. Alguns já trazem algum público, outros conquistam novos públicos, mas realmente eu vejo o Festival da Canção novamente hoje como um momento interessante, sim, da televisão portuguesa. Eu vejo positivamente. Eu achei muita piada e achei que, enfim, Enca. Sim, por exemplo, quem conheceria a Enca se ela não tivesse participado no Festival da Canção? Ela é portuguesa, provavelmente, saiu de Portugal já há uns anos, fez coisas lá fora, mas aqui eu pessoalmente nunca tinha ouvido falar. Pois eu também e achei-lhe piada pela sua irreverência, realmente pelo estilo musical que é diferente, não é? E nunca tínhamos visto em Portugal, e por ser uma mulher também, não é? Por ser uma mulher. E aqui, um estilo daqueles no Festival da Canção. Exatamente. E por que não? Poderia ter ganhado. Eu até achei a determinada altura que poderia ter ganhado. Esteve perto, sim senhora, esteve perto. Mas pronto, aí está. Acho que é muito bom, porque dá visibilidade a pessoas que se calhar não seriam conhecidas. O próprio Salvador Sobral, ninguém conhecia o Salvador Sobral e, no entanto... E ele canta muito bem. De facto. Eu acho. É genial, não é? E realmente o festival projetou. Para outros artistas, pode não ter sido muito positivo. É um risco, o Festival da Canção. É um risco. Mas é um risco que acho que faz parte e é ainda bem que há... para um artista. Mas de facto não deixa de ser um evento que dá muita visibilidade. E eu acho que faz falta o Festival da Canção e eu sei lá que continue por muitos anos, porque... É melhor. Sim, porque realmente, se tu fores ver bem, não há programas de música portuguesa na televisão, como nós estávamos a dizer há bocadinho. Não há. Acaba por ser o Festival da Canção aquele em que acabas por ver caras conhecidas e é muito giro também porque nos intervalos eles vão fazer homenagem a outros que já participaram há muitos anos e quem vê aquilo se calhar nem conhecia. Eu creio que foi este ano que a Simone esteve por lá, não foi? Não sei se não. foi A Simone... Esteve por lá como como homenageada. Não sei, acho que não foi este porque ano. Quem faz um filho fala por gosto. Foi o ano coisa passado, que rebentou talvez. Com tudo na altura. Foi, sim senhora, claro. Uma mulher que ainda hoje é uma força da natureza, com quem eu tive o prazer de partilhar o palco na Noite Branca de Lolé, salvo erro, em 2019, acho que foi. É um furacão. Um furacão que mostrou quem são as mulheres portuguesas e ela inspirou muitas mulheres portuguesas. Portugal era um país muito cinzentão. Ela levou tanta porrada por causa daquela canção. É verdade. Por isso, a coragem que teve e ser merecedora de realmente uma grande... Eu gosto muito da Simone, acho que é uma mulher fantástica. Viviane, as bandas, os grupos, os músicos, hoje vivem mais de espetáculos do que propriamente de vender discos, não é? Uhum. Sim, a venda. Antigamente íamos à discoteca, íamos a uma discoteca, chamava-se discotecas, não é o sítio onde se compravam discos. Hoje em dia, ou as coisas aparecem na internet. Eu lembro-me de há uns anos o Prince dizer: eu não quero nada com ninguém, este meu álbum está aqui e é de borda para toda a gente.
Isso era o Prince, podia fazer isso. Claro, claro. Mas hoje em dia é quase assim, não é? Ou há espetáculos, ou como é que vive o músico? Sem dúvida nenhuma. Os músicos hoje em dia só vivem praticamente dos espetáculos. Os CDs desapareceram, não é? Está a voltar o vinil, os CDs não é? são... Hoje em dia os CDs ainda podem ser um cartão de visita, não é? Mas já pouca gente tem leitores de CDs, embora eu tenha ouvido dizer que o CD está a regressar, mas ainda não vinil. vi. Não, o vinil nunca desapareceu. O vinil é Não, fantástico. o vinil nunca desapareceu. Mas creio que é mais feito tarde do que outra coisa. Não. Vinil? Há mesmo pessoas que voltaram a comprar pratos e que gostam de ouvir música em casa em Eu formato lembro-me de vinil. começar a trabalhar na rádio com 2 pratos, um de cada lado. Claro. E não havia cá mais nada, não é? Mas o som do vinil é realmente diferente, não é? Portanto, pronto, e foi muito usado também pelos DJs, nunca deixaram cair o formato vinil. Sim. Mas pronto, o CD, o digital, desapareceu um bocadinho. E nós, eu que tenho um público que já não é o público dos 15 e 16 anos, não é? Realmente ainda consigo vender alguns CDs nos meus espetáculos. Sim. Principalmente quando vou lá fora, ainda vendo CDs, sim, depois dos espetáculos. E muitos colegas meus que eu sei que... Depois do espetáculo. Sim, depois dos espetáculos ainda conseguem vender. Mas há muitos artistas que estão a fazer vinis, portanto, precisamente para recuperar esse formato. Continua a ser um formato interessante. Eu acho fantástico. Sim, o vinil. E é pelo tamanho também, e pronto. Porque realmente o streaming é muito pobrezinho. Hoje em dia já se vê as letras, já se vê uma série de informações nas plataformas de streaming. Mas aquele objeto, pronto, desapareceu. E os hábitos também se perdem um bocadinho, pois a nova geração também já não está habituada a esses formatos físicos e já dispensa isso, não é? Tu lembras-te perfeitamente que o vinil, e falando do vinil, o vinil tinha coisas fantásticas. E uma delas eram as capas. As capas, claro. Eu lembro-me de ter feito... Eram obras de arte. Uma exposição de capas de discos, por favor. Lindíssimas, principalmente os de metal, hard rock, tinham capas fabulosas, não é? Capas que são famosíssimas, não é? Olha, valem muito. Se tivesses que escolher uma música tua que representasse melhor a inclusão, qual seria? Bem, agora estás-me a fazer uma pergunta, porque já tenho tantas músicas. Eu lembro-me de assistir a um concerto teu em Olhão. Aliás, que houve um palerma qualquer chamado Fernando Guimarães que gravou aquela coisa, calem-se e tirem os telemóveis e coisa. E tu cantaste o A Vida Não Chega. Com quantos putos? Sim, era o coro, talvez uns 50. Pois, por aí. Sim. Lá atrás só se viu miúdos. É verdade. E foi fantástico. É maravilhoso, esse momento foi bonito. Aliás, está no meu canal de YouTube, acho que está lá essa versão com o coro. Eu ainda fiz vários espetáculos nessa altura com coros noutras cidades em que também tive espetáculos. E eu gosto muito dessa música. Sim, A Vida Não Chega é realmente uma música muito especial. E sim, acho que pode ser uma música que simboliza isso mesmo que tu estavas a dizer. Vamos olhar para o futuro? Okay. Sempre. O que é que podemos esperar da Viviane, dos Entre Aspas, do Tó Viegas, do Filhol e da Viviane daqui a uns tempos? O que é que há aí preparado? Olha, nós, entre aspas, desde quando nos voltamos a juntar, portanto em 2023, para celebrar os 30 anos, ficamos com vontade de não voltar a parar e de continuar a fazermos coisas. E, portanto, nós estamos a manter-nos no ativo. Este ano, provavelmente, vamos ter alguma coisa. Pelo menos um grande concerto vamos ter. E será no Algarve. E será no Algarve. Na altura, depois iremos divulgar. Mas estamos principalmente a preparar o próximo ano, em que nós queremos fazer realmente mais concertos, um bocado por todo o país. Estamos a investir neste momento muito nas nossas redes sociais. Portanto, podem ir ao Instagram, TikTok, Facebook, pronto. Pois eu ia te perguntar isso daqui a pouco, já estás a dizer. Já porque faz parte daquilo. Acompanhar e saber tudo o que vocês vão fazendo. Sim, nós temos estado a fazer uma coisa muito engraçada que as pessoas podem seguir. Todas as semanas nós temos estado a publicar um vídeo com uma música que nós tocamos em formato acústico. Pronto, tu sabes, não é? E, portanto, as pessoas podem ir lá às nossas redes sociais e ver-nos a tocar uma das músicas que faz parte do repertório que nós tocamos ao vivo.
e está-nos a dar muito gozo porque nós estamos a revisitar as músicas, estamos também a divulgar as músicas do último álbum, do Agora, que saiu em 23 e que se calhar as pessoas não conhecem as canções todas. Conhecem o Gin, se calhar, mas o Gin tu deste especial atenção. Exatamente, Para. podem descobrir as outras também, porque nós vamos gravá-las todas e todas as semanas nós vamos divulgar uma dessas canções. Nós estamos empenhados agora em fazer isso, o espetáculo está montado e pronto, e nós vamos para a estrada fazer espetáculos de entre aspas, por isso é que quando... Os aspas vão continuar a ser os aspas ou evoluíram um bocadinho? Não, o nosso concerto é diferente daquilo que era antigamente, não é? Pronto. E diferente do que é a Viviane, claro. E diferente, muito diferente. Muito Aliás, diferente. Eu quando comecei a minha carreira a solo, eu acho que há poucos artistas neste país que tenham feito uma ruptura tão grande quanto aquela que eu fiz. Sim, quem te ouve cantar do Chiado até ao Cais e se lembra dos entre aspas, ai ai. Não tem nada a ver. Nada a ver. Há um lado pop, ainda que talvez se mantenha um bocadinho, uma percentagem pequenina, mas eu tive necessidade realmente de explorar novas sonoridades e também novas formas de interpretação, tal como eu dizia no início, não é? Eu sou uma cantora e gosto muito de interpretar e tive que... Queria explorar novas sonoridades. E portanto, Viviane, este ano são 20 anos de carreira, também vou lançar 20? Sim, 2025, sim, exato. Vou lançar um trabalho novo que está a ser preparado neste momento. E é sempre a continuar, portanto, com concertos também fora de Portugal. Estive agora na Alemanha e na Áustria em janeiro. Portanto, a minha carreira internacional também começou com a minha carreira a solo e vai continuar, espero eu. De vez em quando tens um convidado que eu acho fantástico. Já ouvi uma ou duas vezes contigo. É um tipo que, enfim, agarra numa guitarra e toca umas coisas chamado Custódio Castelo. Sim, já fiz concertos com o Custódio. Sim, ele já participou nos meus concertos. Agora já há algum tempo que não. Acho que a última vez foi no Teatro de Faro, das Figuras. Foi sim. E sim, e nos meus álbuns geralmente também tenho sempre aliás, o Tó convidados. Dedicou-se à guitarra portuguesa. O Tó dedicou-se à guitarra portuguesa, ele também fez realmente uma mudança enorme, não é? Da guitarra elétrica e acústica para a guitarra portuguesa. Mas nós sentimos os dois necessidade de pronto, para já foi aquilo que eu quis fazer, que era voltar um bocadinho às minhas origens, àquilo que eu ouvia quando era miúda. Eu não nasci em Portugal, eu nasci em França, mas a minha mãe ouvia muito Amália Rodrigues e eu tive a sorte de pisar um palco quando eu tinha 11 anos, 2 vezes, com um senhor chamado Carlos do Carmo. Eu não sabia o que era o fado, quase nada, era uma miudinha. Não sabia que era o senhor Carlos do Carmo e aquela experiência realmente marcou-me para sempre. Mas quando eu vim para Portugal, pronto, cheguei aqui e fiquei realmente abismada com a música portuguesa. França para o Algarve? Sim. Portanto, tu és algarvia, ok. Sou algarvia, sim. Completamente, da cabeça aos pés. Se quiseres também arranjas. É verdade, eu sou mesmo algarvia. E portanto, isso deixou em mim uma marca muito profunda. Canções do Carlos do Carmo, as letras do Ari dos Santos, que eu nem sabia, não fazia ideia sequer que um dia viria a fazer parte de um projeto em que iria homenageá-lo, não é? E, portanto, o fado era realmente um convidado que eu queria trazer para a minha música e que não cabia nos entre aspas de forma nenhuma. A guitarra portuguesa tão pouco. E, portanto, quando nós decidimos suspender os entre aspas, foi realmente porque eu queria realmente fazer um género musical diferente. Pronto. Eu fiquei surpreendido de ver um tipo chamado Tó Viegas com uma guitarra portuguesa, não é? Sim, tenho tido que trabalhar muito para mudar, porque é uma técnica completamente diferente. E ainda se nota. E ele vai-me desculpar que eu diga isto. Um dos concertos que eu vi onde entrou o Custódio Castelo, estava o Tó a tocar a guitarra, quando entrou o Custódio Castelo com a guitarra dele, aquele cinema ia caindo. Pois. Ele é grande. Ele é grande. É. Mas o Custódio Castelo é engraçado, porque ele tem rock dentro dele. Eu acho que ele tem rock dentro dele, porque ele realmente vive aquilo com uma intensidade. Não, mas lhe deram um gás à guitarra dele, que era uma coisa impressionante. Quer dizer, ele entrou, veio a tocar já. Pois foi. Não é? Sim. Que encheu aquela história. Foi um momento. Foi, sim. Um momento bonito. Viviane, estamos quase a acabar. O que é que tu dirias a putos, a jovens que agora quisessem entrar na música? Que conselhos darias?
Não é fácil, não é? Não é fácil, porque as perspectivas também não são muito animadoras, mas acho que nós temos que fazer sempre aquilo que nós gostamos de fazer, e quando gostamos de fazer música, acho que temos que fazer música. Não pode ser só música, acho que temos que saber fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, quando os entre aspas nasceram, não havia tantos estudantes universitários, nós começávamos na música logo mais cedo. Hoje em dia as pessoas são mais formadas e eu acho que isso tem que continuar a acontecer. As pessoas não podem viver só da música, porque a música é muito efêmero. Pode-se ter fama, pode-se não ter fama. Quando os pais dizem, não, tens que estudar na mesma, pois é isso mesmo. Mas tem que saber fazer várias coisas, tem que ter várias vertentes, tem que saber fazer várias coisas. Mas acho que a música vai sempre existir, acho que há de sempre haver criatividade na música, embora a inteligência artificial seja realmente uma ameaça grande na música, na indústria da música. Sim. Vai revolucionar tudo, não é? Melhor ou pior? Para alguns, se calhar para as editoras ou não para os artistas, pois. Porque nós vamos ser substituídos por máquinas, não é? E com meia dúzia de palavras nós vamos ordenar à máquina para fazer um grande êxito. Faltará sempre aquele contexto humano que as máquinas jamais irão ter. Sem dúvida nenhuma, por isso é que eu digo, há de haver sempre o lado humano que as máquinas nunca vão ter. Portanto, sim, fazer música, sim, acho que sim. E com tantas ferramentas que nós temos hoje em dia ao nosso dispor, claro, fazer música, é claro que os desafios vão ser muito maiores, mas não desistam. O que eu posso dizer, quem tem vontade de fazer música, acho que nada me demove uma pessoa que quer fazer música. Eu própria, a minha mãe não queria que eu fosse para a música e eu sempre fiz tudo para ir para a música. Mas dá para perceber. Estou a imaginar, nessa altura, a mãezinha dizer música. Não queria. Música, artistas, trabalhar na rádio, não. Era um horror. Não era de todo aquilo. Embora ela visse em mim que o bichinho era grande. Um belo dia, onde era a antiga RDP, no Calhas, havia ali um barzinho onde íamos todos comer um caldo verde às 2, 3 da manhã, e onde eu estava com o Jorge Palma, com uma senhora de uma associação grande, chamada Abraço, uma coisa assim, e que me perguntou, então, e tu trabalhas onde? Eu trabalho ali. E isso dá para comer? Já nessa altura. Sim, os músicos são sempre aqueles que, pronto, às vezes sofrem mais, não é? Mas hoje em dia os músicos também, acho que hoje em dia são mais elucidados, já têm mais a noção de uma carreira e eles próprios são mais organizados. Houve uma mudança também na música, já não era aquela coisa do rock and roll e bora e não sei o quê, a gente toca uma meia dúzia de acordes e bora lá. Hoje em dia é muito mais cerebral a música, acho que é muito mais, as pessoas pensam mais naquilo que vão fazer, porque se não for assim também não se safam, não é? E acho que hoje em dia as pessoas têm mais a noção das coisas num contexto global também. Há muitos artistas que sabem muito bem organizar as suas carreiras e sabem muito bem aquilo que querem. E há outros que são muito bem levados ao colo, por aí fora. Não? Pois, mas há de tudo, não é? Há de tudo. Há de tudo, é verdade. Viviane, foi um prazer ter-te aqui. O prazer foi todo meu. Tempo que não falávamos. Obrigado por esta conversa. Muito obrigada. Espero que tudo corra bem para ti, para os entre aspas. Os outros já estão arredados, não é? As outras... Sim. A Rua da Saudade. A Rua da Saudade já é um projeto que já não existe. Já não existe. Não, já não existe. O Camaleão Azul também, que qualquer dia vai dar que falar novamente, que é um projeto muito algarvio, não é? Com raízes algarvias, mas puxando o lado mais moderno, mais eletrónico, mas sempre celebrando escritores algarvios, intérpretes ligados ao Algarve, um projeto mesmo de raiz algarvia, para mostrar o que de melhor se faz no Algarve. Um dia destes vai-se voltar a ouvir falar desse projeto novamente. Eu um dia, a propósito das tais cotas que eram exigidas às rádios, telefonei a um tipo chamado Tó Viegas que me disse, eu não conheço o Camaleão Azul, pá. Nós temos lá toda a música. Aquilo que eu queria era não ser obrigado a pôr as músicas que querem que as rádios passem. Claro. E então andei a pedir a toda a gente. Uma das pessoas a quem perguntei foi, Tó Viegas, diz-me aí bandas
que não apareçam ali e lá. Exato. Era essa a parte que me interessava. Foi aí que conheci o Camaleão Azul. Eu acho que é um projeto muito interessante e que vai voltar a ressurgir daqui a uns dias. Só para acabar, ia perguntar-te uma coisa que já disseste, mas se quiseres dizer outra vez não quer demais. Onde é que te podemos acompanhar? Onde é que podemos saber tudo? Já sabemos, Facebook. Está lá tudo, sim. Facebook, Instagram. O TikTok é só para os entre aspas, por enquanto. YouTube também, portanto, ver os nossos vídeos destes projetos todos, aliás. Entre aspas, Viviane, Camaleão Azul. Está lá tudo. E ir acompanhando estas coisas. Este ano eu vou ter várias coisas diferentes este ano. Em abril, aliás, vou participar num concerto que é já agora no dia 12, no Teatro das Figuras, com o Coral Ossonba. É uma celebração dos 25 de Abril. Sim, com outros artistas também. E pronto, vai ser agora no dia 12 de Abril. Depois, no dia 24, também vou estar em Mirandela a fazer um concerto com a Filarmónica de lá. E este ano vai ser o ano dos concertos todos diferentes uns dos outros. Olha, mas isso é bom. Pronto, e podem acompanhar então nas redes sociais. E vou celebrar daqui uns dias os meus 20 anos de carreira a solo, Viviane, com o meu fado mediterrâneo. Este ano vou fazer um trabalho que irá talvez surpreender um bocadinho, porque é um bocadinho diferente. Mas está-me a dar muito gozo e estamos agora neste momento a trabalhar essas canções e este ano ainda vai sair cá para fora. Material novo. Sim. Viviane, olha, que corra tudo bem. Obrigada. Quando acontecer, dês um toque para a gente aparecer. Claro que sim. Um obrigado meu, um obrigado da Apex. Sim. E falta só dizer que acabamos aqui mais um episódio do Ondas de Impacto. Fiquem atentos aos próximos convidados e continuem connosco esta viagem pelo mundo da inclusão. Gostei muito também de fazer o programa aqui neste espaço que não conhecia. Conheci alguns utentes muito simpáticos. Portanto, grandes abraços. Muitas felicidades por este espaço e muito obrigada pelo convite, Fernando, beijinho, mais uma vez. Obrigada, beijinho para todos. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. É um país pequeno em que às vezes é difícil, não é? Mantermos na música e vivermos da música. Mas foi uma escolha que nós fizemos quando começámos a profissionalizarmos. E com os entre aspas, foi uma escolha que nós fizemos. É claro que temos tido desafios, as coisas vão mudando, as tecnologias vão mudando. Nós sempre nos tentamos adaptar o melhor possível às novas tecnologias. Nós, entre aspas, desde quando nos voltamos a juntar, portanto em 2023, para celebrar os 30 anos, ficamos com vontade de não voltar a parar e de continuar a fazermos coisas. E, portanto, nós estamos a manter-nos no ativo. Este ano, provavelmente, vamos ter alguma coisa, pelo menos um grande concerto vamos ter, e será no Algarve. Na altura, depois iremos divulgar. Mas estamos principalmente a preparar o próximo ano. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.